te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 14 de junho, quarta-feira. Estamos na metade da semana. Amanhã chegamos à metade do mês de junho. E a vida e o ano correndo. Mas obrigado por parar um pouquinho e estar conosco nessa manhã. Apesar de toda a correria, de estarmos aqui para juntos, lermos e meditarmos no Salmo, então, 122 e extraímos dele lições, para a nossa vida e também sermos motivados, sermos edificados com a leitura e o entendimento da palavra do Senhor, tá bom? Salmo, então, de número 122. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo com as pessoas, chame-os para poder participar conosco, né? Se não fizer isso agora, ao término, faça, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, então incentive outros a fazerem o mesmo, tá bom? Seja um divulgador, um proclamador dessa palavra que é bendita, tá bom? Meus queridos, o Salmo 122 é um salmo de Sião. Lembre-se que Sião está falando sobre a cidade de Jerusalém. É o terceiro cântico de degraus. Lembrando, então, eu vou falar sempre aqui, e que isso fique gravado na sua memória, o cântico de degraus, então, começa com o Salmo 120 e vai até o Salmo 134. São 15 cânticos chamados de cânticos de degraus, ou cânticos de subida, cânticos de ascensão, ok? Vimos, então, que as pessoas peregrinavam indo para Jerusalém, para as 3 festas anuais, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, e eles então louvavam o Senhor durante a sua caminhada, e nessa caminhada eles estavam então justamente relatando todo o cuidado do Senhor, a proteção, o cuidado, a orientação, a direção nas suas vidas, e isso é muito importante, né? E como vimos também ontem, no Salmo 121, vimos aí a proteção do Senhor, que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, protegendo aqueles que são seus, protegendo o seu povo, tá? Então, o Salmo 122 é a continuação desses cânticos de degraus. Esse poema descreve a alegria do peregrino, então, ao chegar a Jerusalém para louvar a Deus. Este salmo, então, é atribuído a Davi. Esse, sim, Salmo 120, 121, nem todos entendem que seja o Davi como justamente o escritor do Salmo, mas esse 122, todos então concordam que ele é o escritor desse Salmo, bem como também do Salmo 124, 131 e 133. Os demais, como falamos, temos um que 127, que é Salomão, e depois os demais 10, nós não sabemos quem são os escritores. Então esse é um dos cânticos de subida, de degraus, uma coleção de 15 salmos que também era cantado na chegada à cidade de Jerusalém, e temos uma outra situação também interessante, falando sobre os 15 degraus para subir então até o templo. Então 15 degraus, 15 cânticos chamados de degraus, ok? Então esses 15 salmos então eram cantados por esses peregrinos nos festivais anuais. E esse salmo específico celebra a cidade de Jerusalém e a alegria e a paz que vem de estar na presença de Deus, porque lá Deus habitava. Então nós temos ali, dentro de um contexto então histórico, a habitação do Senhor em Jerusalém. Então começa com o salmista expressando entusiasmo e expectativa
pela peregrinação a Jerusalém, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então todos estavam alegres, contentes por poderem sair das suas casas, das suas cidades, das suas aldeias e peregrinarem, muitas vezes enfrentando muitas dificuldades e muitos perigos para chegarem à cidade de Jerusalém e ali louvarem o nome do Senhor. O salmista continua descrevendo a beleza de Jerusalém e a sensação de unidade e segurança que advém de estar ali com outros crentes. Então, pessoas de várias partes da Palestina iam até Jerusalém, né? E ali eles estavam irmanados, ali eles estavam então em comunhão, ali eles podiam se encontrar, ali eles podiam rever irmãos queridos que a distância impedia de ter essa comunhão, mas pelo menos nessas festas anuais eles poderiam ter essa comunhão tão preciosa. E sobre isso o salmista vai falar lá na frente no Salmo 133. O Salmo também destaca a importância da oração e da adoração na vida de um crente. O versículo desse Salmo, o versículo 6 desse Salmo diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, que aqueles que te amam estejam seguros, tá? Então, esse versículo, ele reconhece que a paz e a segurança vêm não apenas, né, da proteção física, mas também do alinhamento espiritual com a vontade de Deus. Então, estavam alinhados ao Senhor e por isso tinham toda a proteção, tanto física como espiritual. O salmista encoraja os crentes, então, aqueles que creem no Senhor e buscam a sua palavra, a buscar o bem da cidade e do povo de Jerusalém. E isso ele expressa no versículo 9: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei a tua prosperidade. Então esse versículo enfatiza a importância de colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar, mesmo em meio a desafios pessoais ou sociais, né? Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei a tua prosperidade. Tá? O interesse maior é o interesse de servir, agradar e manifestar justamente o glorioso nome do Senhor. Então, no geral, o Salmo 122 é uma bela expressão da alegria e da paz que vem de estar na presença de Deus e de adorá-lo ao lado de outros crentes, de outros que creem no Senhor, de outros que servem, de outros que andam juntamente com o Senhor. Recorda-nos a importância da oração e da procura do bem dos outros, sobretudo no contexto de uma comunidade de fé. Então, essa comunidade, todos precisam buscar o bem comum, estarem irmanados, estarem em comunhão, estarem buscando o interesse um do outro, né? Para que outros possam crescer e ser abençoados através da sua própria vida. Então, esse salmo pode nos inspirar a abordar nossas próprias jornadas espirituais com antecipação e entusiasmo e a priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo, né? Então, olhando para esse salmo, lendo esse salmo, refletindo nesse salmo, somos inspirados a abordar as nossas próprias jornadas, nossas caminhadas espirituais, ao longo do tempo, ao longo da vida cristã, ao longo da nossa vida. E aí, com grande entusiasmo, priorizarmos o nosso relacionamento com Deus acima de qualquer outro relacionamento com quem quer que seja. Ok? Sobre isso, então, é que o salmista vai falar nesses versículos que nós temos aí, que nós vamos ler a partir de agora, tá? Isso, então, é precioso que nós juntos aqui podemos observar e partilhar da bênção, da visão, de como o Espírito de Deus usou, né, o seu servo, no caso aqui Davi, para nos inspirar e escrever tão bela mensagem.
E ele começa dizendo o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, principalmente esse versículo é um versículo muitíssimo conhecido no meio cristão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o verbo hebraico para riso e para deleite é empregado aqui para descrever a atitude do peregrino que chega a Jerusalém para adorar ao Senhor. Ele está alegre por ter chego, porque Deus lhe deu proteção, lhe deu segurança, porque Deus o abençoou em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. E agora, alegre, ele está na presença de Deus para poder adorá-lo. Então, ele tem uma alegria, um prazer muito grande. O sorriso está estampado no seu rosto por causa desta bênção da parte de Deus. O júbilo do peregrino, então, nesse salmo, ele contrasta fortemente com a tristeza daqueles, que não podem adorar a Deus por causa do exílio pessoal ou do exílio nacional. O exílio pessoal, vemos no Salmo 42, o salmista perguntando por que a sua alma estava abatida. E no salmo que vamos ver à frente, Salmo 137, falando sobre justamente o povo que se afastou do Senhor e por isso pagou um alto preço. Então, após a sua visão pessoal sobre o Senhor e o encorajamento que lhe deu no salmo anterior, Salmo 121 que nós lemos, o qual então ele podia dizer, eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, depois desse encorajamento, dessa bênção, dessa proteção, dessa direção, nós vemos nesse Salmo agora, 122, com grande alegria, que é companheiros de peregrinação. Não apenas a pessoa não se sente só indo a Jerusalém para adorar, onde lá ele não sabe o que fazer, não conhece ninguém, onde vai ficar talvez amedrontado, acuado, preocupado. Não. Aqui vemos justamente companheiros chegando de todos os lados da nação. Eles se encontram e se alegram dentro desta reunião espiritual e abençoadora. Então aqui ouvimos falar de outros peregrinos pela primeira vez nas canções das subidas. Isso se aplica tanto ao remanescente que retorna à terra prometida, quanto também aos fiéis israelitas na terra, que estão a caminho de Jerusalém por causa das festas do Senhor. Tá? Então, a alegria aqui é dividida com aqueles que voltam do exílio, mas também com aqueles que estão na terra, permaneceram na terra, e agora estão indo para Jerusalém adorar ao Senhor. Muito bem, versículo número 2, o que ele nos diz? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então peregrinaram pelo deserto, tiveram então a direção e a bênção do Senhor nas suas vidas, a proteção, foram guiados e orientados pelo Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra os conduziu e nos abençoou. E agora eles estão com seus pés dentro da cidade de Jerusalém. Chegaram à cidade. Então, há aqui um entusiasmo puro, quase infantil nessas palavras. Uma sensação quase irreal que permeia o Salmo, onde os peregrinos se veem com fé como tendo chegado então à cidade. E é assim que a fé pode falar, porque a fé é a certeza de que o que foi prometido vai acontecer. Então eles abordam a cidade como uma pessoa, tão entusiasmados que estão por estar de volta àquela cidade. Muitos que ficaram durante muitos anos longe da cidade, outros que estavam tendo a oportunidade de conhecê-la agora. E isso é um sentimento notório em todo judeu, em qualquer parte do mundo. Então, eles veem seus pés parados nos portões da cidade. Ficar com os pés em algum lugar significa tomar posse desse lugar e declarar esse lugar como sua propriedade. Frequentemente, o portão é o local de jurisdição, pelo menos no texto bíblico. Naquela época, era um local onde as demandas eram tratadas, no portão da cidade.
Então, os peregrinos têm o direito de entrar na cidade porque eles pertencem a essa cidade, né? Eles têm o direito de ali estar, não apenas os que moram em Jerusalém, mas aqueles que estão vindo de todas as partes da Palestina, todas as partes, né? Justamente da terra do Senhor, podem ali estar e permanecer, e eles pertencem àquele local. Não são estrangeiros, né? Pessoas desconhecidas. Ok? Versículo 3. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, né? Uma cidade compacta, uma cidade que está arraizada, edificada, fortificada. O visitante fica abismado não só com as grandes construções de Jerusalém, como também pelo fato de que a cidade era o lugar ideal para se adorar ao Senhor. Toda a atmosfera é de adoração em Jerusalém. Tudo leva as pessoas a essa prostração diante do Senhor, a se prostrar, a se render diante do Senhor. Então, como dissemos esses dias atrás, né, nós todos temos locais, cidades que nós gostaríamos de conhecer e que nós, então, andamos daqui para ali e de lá para cá e com o desejo de conhecer todas as partes dessa cidade, né? Você deve ter alguma em particular que você gostaria de conhecer, talvez aqui no Brasil, talvez fora do nosso país. Aqueles que chegavam a Jerusalém ficavam impressionados com a cidade e com o ambiente daquela cidade, tá? Porque ali era o local ideal para se adorar a Deus, era o local que foi escolhido pelo próprio Deus para essa adoração, o local onde a presença do Senhor se fazia real. Ok? Versículo 4, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então, as tribos subiam para aquele local. Isso se refere justamente às 3 festas anuais de Israel, bem como qualquer época em que o indivíduo ou a família precisasse louvar ao Senhor na cidade santa. Subiam de todas as tribos, de todos os lugares, né? O testemunho de Israel pode estar então se referindo à Arca da Aliança, até o testemunho de Israel, onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel. Podia estar se referindo então à Arca, a Aliança, para darem graças ao nome do Senhor. Então, para darem graças significa justamente fazerem declaração pública ou reconhecer publicamente a manifestação de Deus nas suas vidas e o quanto eles estavam dispostos e desejosos de o adorar. O povo de Deus, a ele louva por a sua bondade para com a sua vida, suas vidas. Seu louvor em voz alta acompanhava a oferta de animais, cereais, vinho e azeite. E ali eles podiam acompanhar todas essas ofertas. Então, o ambiente era um ambiente realmente de adoração. E por isso, eles dão testemunho, por causa dessa aliança que tem com o Senhor. E ali eles dão graças ao nome do nosso Deus. Rendem louvores ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo. Os tronos da casa de Davi, a linhagem de Davi, a descendência de Davi, que o Senhor prometeu na sua palavra que nunca faltaria descendente. Então Jerusalém era não só o centro da adoração, mas também o local onde se realizavam os julgamentos e decisões civis. Tudo era tomado, as decisões todas eram tomadas naquele local. Então, as questões religiosas e civis estavam fortemente entrelaçadas na lei de Deus, e a responsabilidade do rei era muito grande em guiar o povo dentro dessas leis e dentro da adoração e do serviço ao Senhor. Um líder, um rei fiel ao Senhor, levaria o povo também a esta mesma fidelidade, tá? Então é sobre isso que ele fala justamente nesse texto bíblico tão precioso que temos aqui, ok? Mas ele continua falando. Ele diz no versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, enquanto orava pelo bem da cidade, o povo recebia a graça de Deus.
o povo era abençoado. É desejo de Deus que a sua cidade se mantenha em paz, né? É o desejo que, a partir daquela cidade, a paz seja irradiada para todas as pessoas em todos os lugares e haja manifestação do Deus vivo e verdadeiro. A paz final e verdadeira só virá, porém, quando o príncipe da paz vier para estabelecer o seu reino. Salmo 98, nós já ouvimos a respeito disso, um salmo messiânico, e sabemos, entendemos e acreditamos literalmente nesse reinado do Senhor Jesus sobre toda a terra. E é justamente isso que nos motiva a continuarmos servindo ao nosso Deus por aquilo que Ele há de fazer ainda no futuro, que está claramente explícito, né? Claramente visto na sua palavra, tá? Então, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então, a determinação do peregrino de buscar a Deus em Jerusalém é somente porque ali era o centro da adoração ao Senhor e local que Deus escolhera para si. Então, se ali Deus escolheu para a sua morada, ali Deus escolheu estar na presença do povo, né, no centro da vida do povo, então esse povo, com certeza, estaria sendo rica e prontamente abençoado pelo Senhor. Então o Salmo começa com a casa do Senhor, no versículo 1, e termina com a casa do Senhor, no versículo 9. Versículo 8, por causa dos teus irmãos e amigos, irei, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o fato de haver menção do testemunho, né, no Salmo, no versículo 4, relacionado ao nome do Senhor, vamos voltar lá rapidinho. Ele diz aqui: onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então, isso deixa bem claro que esse salmo é sobre o lugar que o Senhor escolheu para estabelecer ali o seu nome, tá? Estabelecer ali em Jerusalém o seu nome, aquele lugar que o salmista adora, aquele lugar que o salmista está ali para servir e adorar ao Senhor com grande alegria no seu coração. Então, da mesma forma conosco deve acontecer, deve ser sobre a pessoa de Jesus. Onde ele é glorificado e adorado, aí também é o nosso lugar. Aí também é o nosso lugar. Pense nisso, guarde isso. Tá? Onde o Senhor Jesus é glorificado, é adorado, aí tem que ser o seu lugar. Tem que ser o nosso lugar. Sabemos pelo Novo Testamento, né, que chegamos justamente ao Monte Sião espiritual, onde hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O livro de Hebreus deixa isso muito bem claro. Hoje não precisamos mais da interferência de quem quer que seja, podemos livremente entrar na presença do Senhor, né? Então essa aproximação denota uma atmosfera na qual nós podemos entrar, uma atmosfera no Monte Sião, ou seja, onde nós temos todo aquele ambiente de adoração, de graça, de paz, de amor convidativo, onde todo medo está ausente. E isso é justamente característico da companhia dos filhos de Deus. E é sobre isso, então, que o salmista fala: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, hoje, nós sabemos que nós somos a habitação do Espírito de Deus. Nós somos essa casa edificada, essa casa de oração. Mas nós temos a bênção de podermos nos reunir num local juntos, onde juntos celebramos a presença do Senhor, celebramos o nome do Senhor, reconhecemos a sua graça e a sua misericórdia e temos então a possibilidade e a bênção de ali, juntos, entrarmos nessa adoração ao Senhor e ali o servimos, tá? Então, onde ele é glorificado e adorado, aí também é o nosso lugar. Aonde você tem estado, aonde você tem glorificado ao Senhor. Você tem estado junto ao povo de Deus, você tem se alegrado na presença do Senhor,
Você tem entrado na presença de Deus, na reunião pública, na celebração pública com outros diversos servos do Senhor, para ali então cantar, louvar, bendizer, aprender da sua palavra. Muitas pessoas dizem que a igreja não é necessária, mas ela é extremamente necessária. Onde nos reunimos e esses cânticos de degraus, esses 15 capítulos, nos mostram claramente essa importância de estarmos congregados e servindo ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra de alguma forma possa fazer realmente morada no seu coração, que ela possa fazer sentido para você, e que se você está longe do povo de Deus, da casa de Deus, que você possa retornar o mais rapidamente possível, para juntos estarmos celebrando o santo nome do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe, que todos tenham uma boa quarta-feira na graça e na paz do Senhor. E amanhã, quinta-feira, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez com o Salmo de número 123, onde juntos estaremos de novo refletindo sobre essa bendita palavra. Tá bom? Que Deus abençoe e amanhã, então, Deus permitindo, estaremos juntos. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra, pela inspiração que o servo do Senhor deixa para cada um de nós, onde nós podemos aprender da importância de estarmos congregados, servindo ao Senhor, aprendendo no templo do Senhor, estarmos ali adorando ao Senhor, porque onde o Senhor está, deve ser o nosso lugar. Ajuda-nos, portanto, a reconhecermos isso e vivemos dessa forma, para a tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, uma boa quarta-feira e Deus permitindo amanhã estaremos juntos mais uma vez, ok? Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Pra te adorar foi que